Se você acabou de receber uma receita de sertralina, você provavelmente tem uma dessas 5 dúvidas na cabeça. Eu sei, porque são exatamente as que mais aparecem no começo. E hoje eu vou responder todas elas sem enrolação e sem sensacionalismo. Algumas respostas vão te aliviar, pelo menos uma vai te surpreender. Antes, rapidinho, deixa eu me apresentar. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou médica e aqui no canal eu falo sobre saúde mental e explico o que está por trás do que você está sentindo, ansiedade, irritabilidade, insônia e como a gente pode cuidar disso, olhando não só para um remédio, mas para o seu corpo, para a sua mente e para os seus hábitos. E é por isso que esse vídeo é tão importante. Quando você entende o que a medicação faz, você para de ter medo do escuro. Cada sintoma para de ser um susto e vira uma informação. Então vamos às 5. A dúvida número 1. A sertralina vai me deixar dopada ou anestesiada? Essa é a número 1 e tem um motivo. A maioria das pessoas acha que o antidepressivo age enchendo o cérebro de serotonina, te deixando meio lesa, num modo meio zumbi feliz. E aí que cai o primeiro mito. A sertralina não aumenta a produção de serotonina. O que ela faz é muito mais sutil. A serotonina é um mensageiro que circula entre os nossos neurônios. E depois de levar o recado, ela volta numa espécie de reciclagem. É aí que a sertralina age. A sertralina atrasa essa reciclagem, então faz com que a molécula fique mais tempo entre a fenda sináptica, que é o ponto de comunicação. Só isso. E olha que interessante, nem é esse aumento que faz você melhorar. Se fosse, você melhoraria no primeiro dia. O que parece acontecer é muito mais profundo. Essa presença maior de serotonina mantida ao longo dos dias faz com que o nosso neurônio tenha uma espécie de mensagem, reciclando novas conexões. É o cérebro reconstruindo aos poucos conexões que estavam mais enfraquecidas. Ou seja, o objetivo não é te anestesiar, é te devolver regulação. Gente que toma na dose certa, acompanhada, não vira zumbi. Volta a sentir as coisas do tamanho correto novamente. Dúvida número 2. Por que eu me senti pior nos primeiros dias? Essa pega muita gente de surpresa e é aí que a maioria das pessoas desiste. A pessoa começa esperando melhorar e nos primeiros dias sente justamente o contrário. Enjoo, dor de cabeça, agitação, irritabilidade e às vezes até insônia. Parece que o remédio está fazendo mal, mas repara na lógica. Lembra que a sertralina demora de 4 a 6 semanas para fazer o efeito completo? Porque construir conexão leva tempo. Só que o aumento da serotonina, sim, é um pouco mais rápido. Então você entendeu a armadilha? Muitas vezes o efeito colateral vai chegar antes daqueles efeitos bons de fato acontecerem. Quem não sabe disso, larga o remédio no pior momento possível, antes dele começar a fazer um efeito real positivo. Na maioria das vezes, os efeitos colaterais são leves e passageiros, e diminuem bastante na primeira semana. E a dúvida número 3. Sertralina engorda, tira a libido? Junto as duas, porque são as campeãs do medo. E aqui eu vou ser sincera com você, porque metade da internet exagera e a outra metade finge que isso não existe. Engorda, pode haver ganho de peso em algumas pessoas, mas isso não é regra e depende muito de fatores individuais. E dentro dessa classe farmacológica, a sertralina nem é a que tem a pior fama, então respira. Não é uma sentença. Agora, a libido, aqui eu não vou te enrolar. Sim, pode reduzir o desejo sexual e isso é mais perceptível, geralmente em doses mais altas. Mas preste atenção no que quase ninguém te fala. Existem caminhos para contornar isso. Ajuste, estratégia, uma conversa aberta. O erro não é sentir esse efeito, o erro é ficar com vergonha de tratar isso com quem te acompanha e aí sim, não tem como melhorar o efeito colateral porque isso ainda está no silêncio. E a dúvida número 4. A sertralina vicia? Eu vou ficar dependente? E esse medo é tão comum que merece uma resposta cirúrgica. E a resposta tem duas partes, porque vicia e poder parar de tomar de qualquer jeito são coisas completamente diferentes. E é aí que a confusão mora. Vício, no sentido clássico, não. Você não fica indo atrás do remédio de qualquer jeito e precisando sempre de doses maiores para você continuar sentindo aquele efeito. Isso não acontece com a sertralina. Mas, e esse mais é muito importante, ela não se interrompe de um dia para o outro de qualquer jeito. Se você para de uma vez, o que pode aparecer são os sintomas de descontinuação. Uma reação à queda brusca. Então pode sentir aqueles choques na cabeça, enjoo, irritabilidade, uma sensação de uma gripe meio estranha. E isso não é vício, é o corpo reagindo à retirada abrupta. Quem entende essa diferença para de ter medo da palavra dependência e começa a entender que para ela sair quando necessário,
é preciso uma retirada gradual. E a dúvida número 5, vou ter que tomar para sempre? Deixei essa pro fim, porque é a que mais pesa quem tá ali já com um comprimido na mão. A imagem que assusta é de uma sentença. Se você começou, agora é pra vida toda. E na maioria dos casos não é verdade. O tempo de uso depende de cada situação. E é uma decisão que se constrói junto, não é algo carimbado ali já na primeira receita. Existem casos que sim, pedem um acompanhamento mais prolongado, mas isso quem define é o seu acompanhamento individual. Não é um vídeo de internet, não é um fórum, não é um vizinho. E tem um detalhe que mostra o porquê essa avaliação importa tanto. Algumas pessoas reagem ao antidepressivo de uma maneira diferente. Em vez de acalmar, vem uma aceleração, uma necessidade de dormir menos, uma agitação fora do comum, muitas vezes uma impulsividade associada. Quando isso aparece, não é frescura e não é o remédio fazendo efeito. É um sinal importante de que o caminho talvez precise ser revisto. E é exatamente por isso que uma medicação em saúde mental não é uma resposta automática, não é só uma receita e tchau. É necessário um acompanhamento longitudinal e individualizado. E se eu pudesse deixar só uma ideia com você, seria essa. A sertralina não é um vilão, mas também não é um milagre que às vezes a internet pinta. Ela é uma ferramenta e a ferramenta só funciona quando tem alguém que sabe manejá-la no seu tempo, olhando para você e não um caso genérico. Repara que para quase todas as dúvidas a resposta foi sempre a mesma: depende. Depende de você, do seu acompanhamento individual. E isso não é coincidência. A medicação, quando é necessária, é um dos caminhos, mas não é o único. Sono, respiração, alimentação, excesso de estímulo, tudo isso entra no acompanhamento. Esse tipo de conversa com calma e olhando para o todo é o que costuma fazer a diferença. Se você quer entender melhor o que está sentindo, o link da descrição pode ser o primeiro passo. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que está acontecendo, se inscreva no canal e deixe seu like. É assim que mais gente que precisa dessa informação acaba chegando até aqui.